Fala, galerinha! Episódio de hoje no YouTube, vamos mostrar para você 3 versões de 911. Vem aqui. E na minha opinião, são as melhores opções. Então nós temos aqui 3 versões e 2 gerações. Temos 992.2 e 991.2. Aqui um semipista e os outros dois, para quem procura um pouco mais de esportividade, também pode ser usado nesse estilo. Então fiquem atentos, um vídeo completo para vocês dessas 3 joias. Vem para cá. Dando sequência à introdução do Caio, vou apresentar para você mais detalhadamente um pouco dessas unidades de 911, ali uma GTS, aqui uma Carrera T, aqui uma GT3 e especificar aí por que é tão vasta a gama da linha 911 e por que todas elas fazem sentido. Iniciando com essa 911 Carrera GTS, essa unidade é ano 2017. Esse carro vem com motor 3.0 litros, originalmente produzindo 450 cavalos e câmbio PDK de 7 marchas. A GTS é a última das carreiras, ou seja, é o carro mais completo que você vai ter na gama das carreiras, e acima dela vão vir as Turbo e as GT, que são as semipistas. Essa unidade em especial está com uma customização de extremo bom gosto. Vou começar pelas rodas. Aqui a gente tem o modelo da Apex forjado, aro 20. Na traseira ela está um pouquinho mais taluda, então está dando um stance bem legal para esse carro. E montada nos Michelin Pilot Sport Cup 2, aqui com menos de 1000 km. Esse carro é extremamente bem revisado, zerado. Próximo item estético que foi customizado é o capô. Esse capô feito em fibra de carbono, é idêntico aos dos GT3 RS, tanto que tem os dutos NACA aqui na frente para resfriamento dos freios. Porém, ele é uma peça que não é idêntica, justamente porque nos GT3 e GT3 RS, o logo da Porsche é um adesivo e aqui é o emblema, então dá um requinte, dá um acabamento mais legal para esse capô que é aftermarket. As saias laterais aqui são as originais de GT3 e GT3 RS, portanto você vê que dá um stance bem bacana também, o carro fica com um jeito um pouquinho mais largo. A altura, vocês conseguem ver aí que esse carro está numa altura bem bonita, carro um pouquinho mais baixo, ele está montado com as molas KWHS que são ajustáveis, ou seja, dá para elevar um pouquinho, dá para abaixar mais um pouquinho, fica ao seu gosto. E atrás, customização do aerofólio, ali também é uma peça aftermarket em fibra de carbono, que é o design igualzinho do Kit Sport Design da Porsche. E vamos falar sobre a cor agora. Esse carro está envelopado de verde, como vocês podem ver. Por cima do envelope tem um PPF, então tá dando um brilho muito legal. A cor ao vivo é bem bonita, fica bem destacada. Esse carro originalmente é preto, ou seja, dependendo do gosto, dá para voltar ele aí pro original. E na cor preta, ou eventualmente até no verde, dá para deixar ambas as peças, tanto o capô como o aerofólio, com o carbono exposto. São peças bastante bem acabadas e bastante bonitas. Vamos falar um pouquinho agora da preparação e do interior dessa GTS. Indo para o interior, 911 GTS ela é um pacote, portanto ela segue um padrão. Tem alguns opcionais esse carro, porém a maioria das GTS que a gente vai ver foram importadas para o Brasil nesse período, todas elas vão ter o banco 18 vias e o volante GT. O que vai diferenciar? Essa daqui tem os opcionais dos acabamentos em fibra de carbono, do couro total e das costuras em vermelho, como cintos também. Então esses são os opcionais que esse carro tem. Como eu disse, os bancos 18 vias eles já fazem parte do pacote GTS, assim como externamente os para-choques, que são o Sport Design. O volante GT aqui com acabamento em alcântara, ele é um volante com um raio um pouquinho menor, que dá uma precisão mais legal de tocada, deixa o volante com um pouquinho mais pesado. Bom, teto solar é padrão nesses carros, o acabamento do teto em alcântara também faz parte do pacote GT. E essa unidade, com apenas 28 mil quilômetros, temos todo o histórico de manutenção. Outra coisa que é também opcional, som Bose.
E, bom, partindo um pouquinho para a preparação dela, carro totalmente customizado, evidentemente que ia ter uma pimentinha aí a mais. O que esse carro tem? Além de ter coletor, que é uma coisa que pouca gente põe e que dá um diferencial tanto na performance quanto no ronco, a gente sabe que esses motores turbo não tem o ronco dos mais legais, o ronco desse carro está muito legal por conta do coletor. Então, além do coletor, ele está com downpipe em inox. O catchback, que é a última parte ali do escapamento, ainda é original, portanto a válvula desse carro ainda funciona. E além disso, a gente tem o multimapa da Armada. Ele tá com 3 mapas, ou seja, você consegue rodar ele na potência original, que vem por volta de 403 cavalos de roda. A segunda opção é um mapa para gasolina comum, está resultando por volta de 477 cavalos nas rodas. E o último mapa, que é o que geralmente ele tá, que é para gasolina pódio, resultando em 516 cavalos nas rodas, ou seja, é um baita brinquedo aí para você andar na estrada, para você andar em pista, até porque temos as molas, temos as rodas um pouquinho mais largas, pneu da melhor qualidade, então diversão garantida nessa unidade de 911 Carrera GTS. Dando sequência, temos aqui a evolução da Carrera GTS, aqui uma 991.2, aqui uma 992.2, ou seja, ambas são o final das suas gerações e essa daqui é uma Carrera T com câmbio manual. A designação T vem da palavra Touring, que a Porsche tradicionalmente usa para carros cujos quais ela desenvolve para quem gosta realmente de tocada, da experiência atrás do volante, pegar uma estrada sinuosa. A Carrera T ela é baseada na versão base da Carrera, ou seja, ela é um carro que vem com 394 cavalos. Na linha, ela é o que tem menos potência, porém, ela vem com um alívio de peso, né? Ela vem com menos isolamento acústico, ela vem com Lexan nos 3 vidros traseiros e câmbio manual. Dessa vez a Porsche acertou em trazer para o Brasil a Carrera T somente no câmbio manual. Na geração passada eles trouxeram algumas unidades com câmbio PDK, só que o real atrativo desse carro é ter o câmbio manual de 6 marchas. Aqui, essa unidade configurada maravilhosamente bem, nessa cor, que é uma novidade, ela entrou nessa geração, ela chama Oak Green Metallic Neo, ou seja, é uma evolução da Oak Green Metallic que já existia e está presente aí a partir da geração 992.2 do 911. Então, alguns detalhezinhos que designam a Carrera T são a capa do retrovisor nesse prata, cinza, essa cor específica que também está presente nos adesivos laterais aí que denominam o modelo. Essas rodas são opcional, elas são o modelo Carrera S e a 992 foi a primeira geração onde os Carrera também vieram com aros diferentes em cada eixo, né? Ou seja, aqui na frente nós temos aro 20 e atrás nós temos as rodas aro 21, que é usado para você ter um melhor controle da temperatura dos pneus, né? A roda com um aro maior, ela gira menos, ou seja, ela esquenta menos, então foi um jeito aí que a Porsche encontrou de aumentar a performance também. Essa aqui é a primeira geração na qual o 911 não tem mais nada analógico no painel, ou seja, a 992.1, onde a gente ainda tinha o conta-giros analógico no painel, no facelift, ou seja, aqui nós já não temos. O painel inteiramente em TFT. Esse carro conta com alguns opcionais, temos aquecimento de banco, temos som Bose, temos teto solar em vidro e conta também com uma customização. Aqui nós temos tanto a pala das portas quanto a parte central dos bancos com acabamento em pepita. Esse pepita ele é customizado porque a Porsche não vende pepita aqui com essa coloração, tá? Aqui é um tecido louro piana que o proprietário desse carro customizou com muito bom gosto e ele casou também as costuras, né, que ele pediu originalmente em vermelha com a pepita aí que mescla branco, preto e vermelho. Que mais? Volante GT, como eu expliquei na outra, raio um pouquinho menor, acabamento em alcântara. Aqui é um volante multifuncional, ou seja, a gente consegue
mexer na multimídia e no painel pelo volante. Temos aqui os seletores de modo de condução. E vamos ao ponto principal, câmbio manual de 6 marchas. Essa manopla carrega um pouco de história da Porsche junto dela, porque o acabamento dela é em madeira. Aqui madeira nóbrega, laminada. Você vê que ela tem um acabamento um pouquinho rústico, mas é um toque super suave. Você até sente um pouco das lâminas dela, é um acabamento muito legal. Os engates são extremamente precisos, não poderia ser diferente num carro desse padrão. A manopla de madeira começou lá nos carros de corrida. O principal carro de corrida da Porsche que introduziu isso foi o 917, que é um carro histórico, vencedor de Le Mans. Depois a Porsche trouxe isso na manopla do Carrera GT e volta a apresentar aqui no Carrera T. E a gente também vê em volta do carro, eles quiseram realmente ressaltar que é um carro manual, que a gente tem aqui a sigla MT no painel. Tem os adesivos em ambos as janelas traseiras aqui, mostrando também as 6 marchas. Então a Porsche quis ressaltar nesse modelo aí que ela está trazendo de volta, a pedido de vários consumidores, né, o câmbio manual. Bom, mais um detalhezinho, esse carro tá com o opcional do couro total. Então tem aqui o melhor acabamento possível do 911 no painel também. Deixando o mais especial por último, a gente volta aqui para a geração 991.2. Mas aqui temos uma versão semipista 911 GT3. Então, concluindo, dessas 3 opções que nós temos aqui para apresentar para você, todas elas com um foco na dirigibilidade, esse aqui vai ser o mais afiado, vai ser o mais legal, mais preciso o possível. O GT3 ele vem com um motor completamente diferenciado dos demais 911 de linha. Ele vem com um 4.0 aspirado, que gira 9.000 RPM, aqui produzindo 500 cavalos e PDK de 7 marchas. O PDK desse carro em específico, por mais que tenha as mesmas 7 marchas do GTS, ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente dos demais 911, porque ele trabalha com uma pressão de óleo um pouco maior, então ele não se comporta como um câmbio automático normal, né? Ele é no GTS, por exemplo, você engata o drive e ele é um carro que anda sozinho como um carro comum. Aqui não, você engata no drive, ele não sai do lugar, você realmente tem que tocar um pouquinho no acelerador para ele engatar e sair. Ele é um câmbio um pouco mais parecido aí com o que seria um câmbio de um carro de corrida, um câmbio sequencial. Até por isso ele tem as trocas de marcha um pouquinho mais rápidas, aceita as reduções ali de uma maneira mais extrema, apesar do PDK ali comum aceitar as reduções muito bem. Como é um carro um pouquinho voltado mais para a pista, ele tem esses diferenciais, tem um sistema de arrefecimento mais parrudo e ventilação dos freios também, né? Porque como a gente está falando de um carro voltado para uso em pista, a temperatura é sempre o que a gente tem que controlar melhor. Então, arrefecimento, controle de temperatura de óleo, tanto do carro quanto do óleo de motor e de câmbio, e arrefecimento aqui dos freios. Vale ressaltar que aqui a gente tem uma panela de freio, né? A gente tem 410 milímetros no disco dianteiro, nos 911 normal é por volta de 330, então aqui é para você vir acelerando e frear sem dó no final da reta que ele vai parar. Então o GT3 ele originalmente já vem com a suspensão regulável, né? Então é possível ajustar a cambagem, a altura e até as bases estabilizadoras. Esse carro está configurado com os faróis PDLS Plus. A GT3 o padrão é vir com as rodas de cubo rápido. Outro opcional, os retrovisores Sport Design, que ele é um pouquinho mais aerodinâmico e tem também a capa em fibra de carbono. E não poderia ser diferente, o GT3 vem com a asa traseira para dar mais estabilidade, né, para dar mais downforce, justamente por ser um carro focado em pista. Os para-choques são exclusivos da linha GT3, escapamento também, tanto que a ponteira sai ali no meio, né, as duas ponteiras centralizadas. E esse carro aqui conta com o escape FabSpeed, vocês vão escutar. Se originalmente isso aqui já é uma sinfonia, com o escape FabSpeed fica maravilhoso o ronco desse carro. Então o GT3, além de ter toda a sua aerodinâmica retrabalhada, essa unidade em específico está envelopada de verde. Originalmente esse carro é prata,
mas agora vamos falar um pouquinho mais da interna dele. Mais uma coincidência entre essas 3 unidades que eu estou apresentando é que ambas têm, além de estarem com o exterior verde, ambas com o interno em preto com as costuras vermelhas. Então aqui novamente couro total, couro preto com as costuras em vermelho, cintos em vermelho. Esse carro tá com o pacote Clube Sport, ou seja, a gente tem os bancos em fibra de carbono, que são do modelo 918. Bancos, além de regularem frente e trás, evidentemente, eles têm o ajuste elétrico da altura. Nem todo mundo sabe, é um botão que fica meio escondidinho. Ela vem com o half cage aqui, a gaiola só no meio da cabine, que é o que é legalizado para a rua, né? Então essa gaiola original aqui é um opcional. Aqui novamente volante GT, porém na linha GT da Porsche os volantes nunca são multifuncionais, tá? Justamente para o piloto não se distrair. Então é um volante igual da GTS, né? Sem os botões ali para você ficar realmente só focado na tocada. Acabamento em fibra de carbono, também som Bose. Bom, o GT3, o que difere ele um pouquinho, ele não tem modo de condução, né, basicamente. Ele tá sempre no que é o Sport ou Sport+. A única coisa que a gente consegue mexer é o PDK, que é esse botãozinho, a gente consegue deixar o PDK, que é o câmbio, um pouquinho mais afiado e ajustar a suspensão, deixá-la um pouquinho mais rígida. Os demais é desligar controle de tração e estabilidade e mexer na válvula de escapamento e o lift. Como esse carro é bem baixo, ele tem o lift para você erguer ali o eixo dianteiro e conseguir transitar melhor aí na cidade, passar por alguma valeta lombada, entrar numa garagem, né? Nesse carro aqui se faz muito útil. Desses 3 911 então que apresentamos para você, qual deles se encaixa mais no seu uso? Fale para a gente aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like aqui no vídeo e acompanhar as próximas novidades.